Mude seus horários, mude sua vida. Como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Esse audiobook será dividido em 6 vídeos, sendo 2 capítulos por vídeo. Espero que aprecie essa jornada de puro autoconhecimento. Capítulo 1. Não é você, são seus horários. Diga-me qual é a sua rotina diária e eu lhe direi quanto você se sente saudável. Diga-me quando come e lhe direi se é fácil ou difícil para você manter o peso. Diga-me quando pratica exercícios físicos e lhe direi se está fortalecendo ou desgastando os sistemas de seu organismo. Diga-me quando desliga a televisão ou o computador à noite e lhe direi até que ponto você é sensível ao estresse. Diga-me a que horas pega no sono e lhe direi se precisa de café para ter mais energia à tarde ou se fica impaciente com as pessoas que ama no fim de um longo dia. Parece magia, mas não é. Mais e mais pesquisas científicas revelam que nosso corpo está intimamente ligado ao ritmo circadiano, de luz e escuridão, até o nível celular. Esses estudos mostram que quando comemos é tão importante quanto o que comemos, que quando adormecemos é tão importante quanto o tempo que passamos dormindo, e que quando malhamos é tão importante quanto o volume de exercícios que praticamos. O horário de nossas atividades diárias determina nosso peso, vigor, saúde geral e estado de espírito. Não acredita? Há décadas, os pesquisadores do diabetes sabem que um modo simples de provocar obesidade em camundongos de laboratório é acordá-los e alimentá-los durante o ciclo do sono. Além disso, os camundongos engordam depois de uma semana se os pesquisadores simplesmente os expuserem à luz fraca quando deveriam estar dormindo. Ainda não acredita? Pensa na última vez que viajou para longe e experimentou aquela confusão de fuso horário. Como se sentiu? Quem já passou por isso sabe que os sintomas podem ir muito além da alteração do sono. É comum ter prisão de ventre, dor de barriga, confusão cognitiva, pouca energia e aumento de sensibilidade ao estresse. Um estudo recente chegou a ligar o jet lag ao ganho de peso, porque a desorganização dos horários causada pelas viagens de longa distância confunde os micróbios do intestino. São justamente estes sintomas, ganho de peso, insônia, exaustão, estresse, depressão, que levam as pessoas à minha clínica. E se você está lendo este livro, aposto que eles lhe parecem bastante familiares também. Por causa das exigências dos empregos modernos e da conectividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, muitos vivemos um estado constante de jet lag autoimposto, dormindo, comendo e fazendo exercícios em horários que não coincidem com o ritmo natural do corpo. Mas há uma boa notícia, e vou lhe dizer que digo a todos os meus pacientes: o problema não é você, são os seus horários. Há um modo mais fácil de emagrecer, ter mais energia e dormir melhor à noite. Se trabalhar a favor do ritmo natural de seu corpo e não contra ele, você pode criar um cronograma diário que transformará a sua saúde e a sua vida. O ritmo circadiano. Os fisiologistas sabem que o corpo tem um ritmo natural, o chamado ritmo circadiano. Os fisiologistas sabem que o corpo tem um ritmo natural, o chamado ritmo circadiano, que opera num ciclo de quase 24 horas e se reinicia toda manhã, quando você percebe a luz do dia. Esse ritmo indica ao corpo quando digerir os alimentos, como se preparar para dormir e como regular tudo no organismo, como a pressão arterial, metabolismo, produção de hormônios, temperatura corporal e reparo celular. As células da pele também se reparam e se regeneram segundo um cronograma diário. Até a população de micróbios do trato intestinal muda profundamente no decorrer de um único dia. Certas cepas de bactérias intestinais proliferam durante o dia e outras predominam à noite. A cada hora do dia, o funcionamento do corpo muda. As células e os sistemas são preparados para fazer coisas diferentes dependendo da hora do dia ou da noite. Assim, sabemos que você chega ao ciclo mais profundo do sono por volta das 2 da manhã e que a temperatura corporal é mais baixa perto das 4 horas da manhã. O aumento mais agudo da pressão arterial acontece lá pelas 6h45 da manhã e é mais provável que o intestino funcione às 8h30 da manhã. Já às 10 da manhã, o estado de alerta mental tem um pico e a digestão opera com mais eficiência ao meio-dia. Coordenação, tempo de reação e força cardiovascular aumentam à tarde, enquanto que a digestão se reduz. Depois do pôr do sol,
a pressão atinge o ponto mais alto do dia, juntamente com a temperatura do corpo. Lá pelas 9 da noite, o cérebro começa a liberar melatonina e a velocidade da digestão cai pela metade. Às 10h30, os movimentos intestinais são suprimidos e a digestão se arrasta. Isso acontece ou deveria acontecer todo dia. É por isso que o corpo fica tão confuso quando você atravessa fusos horários. A luz muda e o organismo perde a bússola que controla todas essas funções corporais. Isso é fascinante porque nos achamos muito isolados da natureza. Vivemos em casas com temperatura controlada e trabalhamos em salas fechadas ou em cubículos dentro de espaços maiores fechados. Mesmo assim, todos os sistemas do corpo mudam num padrão diário previsível. Seu corpo está sempre tentando coordenar todos os seus sistemas segundo um relógio central, usando a luz natural disponível. Na natureza, todos os organismos operam dessa forma cíclica, e um novo campo da biologia chamado cronobiologia estuda as várias maneiras pelas quais organismos diferentes funcionam de acordo com o ritmo circadiano. Hoje, os pesquisadores estão estudando de que modo hábitos cotidianos interagem com o ritmo circadiano, e já descobriram que os horários em que realizamos nossas atividades podem desorganizá-lo profundamente. Ficar acordado até tarde assistindo a TV ou trabalhando leva o corpo a pensar que a noite ainda não começou. Fazer uma refeição mais pesada à noite tem o mesmo efeito. São ações que retardam o ciclo e perturbam o sono, mas mesmo assim, você força o corpo a despertar de manhã cedo quando o alarme toca. A falta de exercícios físicos e de luz natural desorganiza ainda mais o ritmo circadiano, o que por sua vez perturba tudo, da digestão à secreção de hormônios e ao sistema nervoso. Muitos pacientes meus costumam ficar acordados até a meia-noite, trabalhando e beliscando algum lanchinho, e ainda se surpreendem quando só conseguem dormir depois de 1 da manhã. Então saem da cama se arrastando às 6 e não entendem por que não conseguem comer nem se concentrar de manhã. Algumas horas de desvio do ritmo natural do corpo não parecem muita coisa. Mas vejamos de outro ponto de vista. Se você só dorme entre 1 e 6 da manhã, é como se atravessasse os Estados Unidos de leste a oeste e depois voltasse antes de trabalhar. Não surpreende que se sinta mal. Muitos de nossos sistemas físicos mais comuns são criados ou exacerbados pelos horários modernos, que não combinam com as necessidades do corpo. Felizmente, os fisiologistas fizeram diversas pesquisas sobre o relógio biológico e o modo como o comportamento fortalece ou atrapalha os sinais enviados por esse relógio. Esse é o novo campo da cronobiologia, que aponta caminhos para criarmos um cronograma de atividades diárias que nos mantenha saudáveis e cheios de energia. Como seu corpo sabe as horas? Seu corpo sempre sabe que horas são, mesmo que você não saiba. Parece absurdo pensar que você não sabe que horas são. Provavelmente, você está hiperatento à hora em cada momento do dia. Tem que pegar o metrô ou deixar os filhos na escola, tem uma reunião daqui a 15 minutos e um telefonema daqui a 1 hora, precisa chegar à lavanderia antes que feche, você tem prazos para os projetos, reservas para o jantar e um despertador ou 2 para acordá-lo toda manhã. Meus pacientes me dizem que estão sempre atentos ao tempo e que o relógio dita praticamente todas as atividades cotidianas. Mas há dentro do corpo um tipo diferente de relógio que controla todas as células e sistemas. Para entender como ele funciona, é preciso entrar no cérebro e no hipotálamo. O hipotálamo fica no centro do cérebro e é responsável por regular todos os sistemas do organismo. Ele ativa a reação de luta ou fuga quando você sente tensão ou detecta perigo. Ele lhe diz quando você está com fome ou com sede. Quando começa uma dieta de restrição, é o hipotálamo que lhe diz que você está passando fome por comer de forma diferente. Talvez você saiba que não está passando fome, mas o corpo sinaliza para o cérebro que não está recebendo a mesma quantidade de comida que recebia antes. Quando inicia uma nova rotina de exercícios físicos, o corpo avisa ao cérebro que está com fadiga muscular e estresse cardiovascular, e o hipotálamo insiste em que você pare. E quando fica acordado até tarde trabalhando num projeto, é o hipotálamo que lhe diz que está com sono e entediado. Portanto, essa parte do cérebro consegue ler os sinais do corpo e tenta afetar o seu comportamento para manter tudo igual ao que era ontem. O hipotálamo também regula todo tipo de coisa que não controlamos conscientemente.
como a temperatura do corpo, o equilíbrio hormonal e o metabolismo. Todas as mudanças nesses parâmetros acontecem em horas previsíveis do dia. Por exemplo, a temperatura do corpo é mais alta ao anoitecer, depois cai durante a noite e chega ao ponto mais baixo pouco antes da aurora. A pressão arterial tem um aumento súbito quando acordamos pela manhã e depois vai aumentando aos poucos no decorrer do dia para cair durante a noite. O aumento rápido da pressão pela manhã acontece na hora em que as plaquetas do sangue têm mais aderência, o que explica por que tantos infartos acontecem de manhã cedo. O nível de cortisol também muda em horas previsíveis. O cortisol é um esteroide produzido pelo próprio organismo, também chamado de hormônio do estresse. Chega ao nível mais baixo quando vamos nos deitar e se acumula durante a noite. Ele é parcialmente responsável pela resposta inflamatória do organismo. E não é por acaso que suas dores pioram quando você se levanta ou que você se sente mais inchado pela manhã. O nível de cortisol vai diminuindo ao longo do dia e sobe levemente depois de cada refeição. A motilidade colônica, que é um nome rebuscado para os movimentos do intestino, também muda ao longo do dia. De manhã cedo, o cólon acorda e se move no triplo do nível normal de atividade, com resultados previsíveis. É por isso que tanta gente tem prisão de ventre quando está passando por um jet lag. O horário inadequado das refeições também confunde o cólon. À noite, o cólon descansa e os movimentos intestinais são suprimidos. O humor e as ondas cerebrais também se alteram no decorrer do dia e da noite. Para regular os sistemas do organismo, o seu hipotálamo recebe dicas tanto dos tecidos e órgãos do corpo como do ambiente. Quando sente cheiro de comida, você tem fome. Quando vislumbra o perigo, fica tenso e com energia para agir. Tudo isso é verdade, mas não vamos esquecer o sinal mais insidioso que o cérebro absorve o dia inteiro: a presença de luz. Há uma parte pequena do hipotálamo chamada núcleo supraquiasmático, encarregada de notar a luz. Tem mais ou menos o tamanho de um grão de arroz e contém cerca de 20.000 neurônios. Os fisiologistas entenderam há tempos que esses neurônios reagem à luminosidade e regulam os sistemas do organismo com base na luz e na escuridão. Quando a claridade atinge a retina do olho pela manhã, a NSQ, que é o núcleo supraquiasmático, avisa o corpo que amanheceu. À noite, o NSQ manda um sinal para a produção natural de melatonina do corpo, que nos diz quando está na hora de dormir. Mas só nos últimos 20 anos os pesquisadores observaram o poder que esse músculo aglomerado de neurônios exerce sobre cada célula e cada sistema do corpo. Uma breve história da cronobiologia. Para compreendermos melhor o campo da cronobiologia, temos que voltar quase 300 anos no tempo, até um experimento realizado pelo cientista francês Jean-Jacques Hortoz de Mairan. Em 1729, Mairan se interessou pelo modo como algumas plantas abrem as folhas à luz do sol e as fecham à noite. Então ele expôs essas plantas à escuridão constante e as observou. Elas continuaram a abrir as folhas pela manhã e fechá-las à noite, embora estivesse escuro o tempo todo. As folhas se moviam como se esperassem a luz do sol, que nunca vinha. Mairan ficou perplexo, assim como os muitos pesquisadores que reproduziram a experiência. Outro cientista se referiu ao fechamento das folhas como um tipo de sono vegetal. As plantas continuavam a abrir e fechar as folhas na hora certa, durante muitos dias depois que a luz solar era bloqueada. Mairan se perguntou se as plantas conseguiam sentir de algum modo a luz do sol acima da superfície. Ele não chegou ao ponto de sugerir que as plantas tinham uma predisposição celular a abrir as folhas em determinada hora. Sugerir uma coisa dessas seria heresia e continuaria a ser por mais uns 200 anos. Em vez disso, ele se perguntou se variações ambientais na temperatura ou na rotação da Terra configuravam o comportamento dessas plantas. Um mistério maior era porque o ritmo natural de abertura e fechamento das folhas não seguia um período de 24 horas. Finalmente, quando conseguiram estudar as plantas com mais rigor, os cientistas constataram que esses movimentos se tornavam menos pronunciados na escuridão total, e que as plantas abriam e fechavam as folhas num ciclo de 22 horas. Mas quando podiam sentir a luz, elas voltavam ao ciclo de 24 horas. Isso indicava que havia alguma predisposição biológica de se mover prevendo a luz e que a luz em si as ajudava a sincronizar o seu relógio interno.
Era fácil teorizar o modo como a luz e a escuridão afetam as plantas, porque elas precisam de luz, mas seria necessário um tipo específico de cientista para notar que outros organismos, como os mamíferos, também usam a luz para alterar as suas funções fisiológicas. Esse cientista foi um jovem médico romeno chamado Franz Halberg, que terminava uma bolsa de pesquisa em Harvard no fim da década de 1940, quando começou a monitorar o nível de leucócitos em circulação no sangue dos camundongos. Ele continuou a pesquisa na Universidade de Minnesota, onde notou que a contagem de leucócitos tinha um pico durante o dia e caía à noite. Diferentes variedades de camundongos tinham níveis diferentes de leucócitos no sangue, mas todos mostravam o mesmo padrão de aumento acentuado durante o dia e queda semelhante à noite. Depois, Halberg passou a monitorar as flutuações horárias de pressão arterial e frequência cardíaca nos camundongos, além da temperatura corporal, e descobriu que essas reações fisiológicas variavam num cronograma similar de 24 horas. Em 1959, ele cunhou a expressão ritmo circadiano para explicar essas mudanças. Nas décadas seguintes, teorizou e depois comprovou variações similares em seres humanos. Halberg descobriu que uma série de processos fisiológicos, como a temperatura corporal, a produção de hormônios, a contagem de leucócitos, a pressão arterial, a frequência cardíaca, o nível de glicogênio no fígado e até a divisão celular, varia segundo padrões previsíveis, aparentemente dependentes da luz. Mas a pesquisa genética ainda estava engatinhando, e poucos pesquisadores queriam acreditar que o corpo contivesse um relógio interno que variava de acordo com a hora do dia ou as estações do ano. Halberg tinha certeza de que as flutuações dentro desses padrões eram possíveis marcadores de doenças. Ele acreditava que monitorar constantemente a pressão arterial permitiria uma previsão melhor de infartos e derrames do que uma única medição no consultório médico. Foi por isso que monitorou a própria pressão de meia em meia hora, todos os dias, nos últimos 15 anos de vida. Talvez tivesse certa razão, já que viveu até os 94 anos. Ele também teorizou que os tratamentos anti-câncer seriam mais eficazes quando a temperatura do núcleo do tumor fosse mais alta. Ele acreditava que o corpo funcionava inteiramente segundo um ritmo circadiano e que nutricionistas e médicos deveriam levar em conta esse ritmo como parte de qualquer plano de tratamento. E embora centros de cronobiologia tenham brotado nas maiores instituições de pesquisa do mundo inteiro, foi difícil provar a eficácia dessas teorias até o finalzinho do século XX. O próprio Halberg teve dificuldade em obter financiamento para seus estudos e conseguir que a cronobiologia fosse ensinada nas faculdades de medicina. Seria tentador dizer que o resto da comunidade médica desprezou essas teorias, mas a verdade é que, na época, saía caro monitorar constantemente a pressão arterial, as contagens sanguíneas, a absorção da glicose no fígado e outras reações fisiológicas. As teorias de Halberg estavam bem além da tecnologia, e caberia aos geneticistas explorar essas ideias e descobrir exatamente como as células do corpo conseguem se coordenar com o NSQ a cada dia e a cada noite. Os genes do relógio. Hoje sabemos que as células do corpo contêm os chamados genes do relógio. Eles têm nomes específicos, como PER1, PER2, PER3, que são ativos à noite, ou clock e BMA1, ativos durante o dia. Esses genes funcionam numa espécie de circuito fechado ou loop. A atividade de um deles inibe a atividade de outro. As células são preparadas para fazer coisas diferentes com base nos ciclos diários de luz e escuridão. E as vias proteicas de cada uma dessas células ficam ativas ou inativas de acordo com a hora do dia. Toda manhã, quando você abre os olhos e vê a luz do sol, seu NSQ dá o sinal para reiniciar o relógio biológico e envia informações a todos os sistemas do corpo e a todos os órgãos e tecidos para dizer que é dia outra vez. E esse relógio determina as mudanças fisiológicas automáticas que têm que ocorrer no momento certo, das 24 horas seguintes, para o organismo funcionar. Dessa maneira, o NSQ é o relógio do cérebro. Ou talvez devêssemos dizer que é o maestro do cérebro e todas as células do corpo tentam dançar de acordo com o ritmo ditado por ele. Enquanto o relógio mor do cérebro tenta estabelecer um ritmo corporal total, as células do corpo reagem ao seu comportamento. Sua hora de dormir,
sua hora de comer, sua atividade para estabelecer o ritmo dos próprios relógios. Quando o relógio do cérebro e esses relógios celulares, chamados de relógios periféricos, se desalinham, pode haver comportamentos celulares distorcidos. Lembra-se daqueles camundongos que engordavam quando eram alimentados durante o ciclo do sono? O corpo deles operava fora do ritmo circadiano principal, absorvendo assim nutrientes que as células do sistema digestivo não podiam processar. E a redução do período de sono fez com que, em nível celular, sistemas inteiros do organismo parassem de funcionar do jeito que deveriam. Isso provoca perturbações não só no processo digestivo, mas na produção de hormônios, na resposta imune e na resposta inflamatória. Como podemos imaginar, isso redefine inteiramente o campo da epigenética e o modo como nossos comportamentos afetam e alteram a expressão gênica com o passar do tempo. Como campo de estudo, a cronobiologia ainda é nova, mas os genes do relógio parecem ter efeito sobre o envelhecimento e a supressão de tumores, além do metabolismo. Comer e dormir na hora errada perturba o ritmo circadiano, interfere no metabolismo saudável e na resposta imune forte. Embora os cientistas ainda estejam verificando várias nuances e aplicações em tratamentos clínicos, o que sabemos com certeza é que você pode estabelecer uma programação diária de atividades que reforce o ritmo circadiano e melhore a sua saúde. Mesmo sem a presença de luz toda manhã, seu corpo tentaria funcionar naquele mesmo cronograma de 24 horas. Na década de 1970, os pesquisadores fizeram experiências com pessoas que concordaram em viver isoladas, sem exposição diária à luz natural. Alguns achados surgiram dessas experiências com o passar das décadas. Primeiro, o relógio biológico fica à deriva, sem o reajuste diário de luz natural e escuridão. O meio primário pelo qual o organismo ajusta o seu ritmo circadiano é a luz. Segundo, o corpo pode usar deixas sociais, como o horário das refeições, do sono e dos exercícios, como substitutas quando os sinais de luz estão ausentes. Todas as tentativas do organismo de sincronizar os seus sistemas num único ritmo circadiano principal se chamam arrastamento. O corpo confia em sinais para reajustar o ritmo circadiano e se manter funcionando da melhor forma, embora prefira usar luz e escuridão como sinais primários. Pode e usa outras deixas, inclusive o nosso comportamento. Tudo o que você faz o dia inteiro ajuda ou atrapalha o relógio circadiano principal a sincronizar as funções do organismo. Por isso, criar um cronograma diário que reforce o ritmo natural do corpo é o hábito saudável mais poderoso que você pode adotar. Não é só o corpo humano que tenta estabelecer um ritmo diário. Toda a natureza segue o mesmo padrão diurno. As plantas de mairã abriam as folhas, prevendo a chegada da luz, mesmo que isso nunca acontecesse. Suas células continuavam tentando manter o ritmo diário. Muitos tipos de células são encarregados de fazer um conjunto de coisas durante o dia e outro durante a noite. Isso acontece com mamíferos, plantas e até com as menores bactérias unicelulares. Nos últimos 30 anos, a pesquisa genética e a microbiologia transformaram o estudo desses ritmos naturais. Os cientistas vêm trabalhando para descobrir os genes do relógio dentro das células e o modo como funcionam nos níveis neurológico e molecular, em todos os tipos de organismo. Saber que as células operam de forma diferente em horas diferentes num ciclo de 24 horas tem implicações em muitos campos. O estudo do ritmo circadiano e da cronobiologia pode mudar muitos tipos de tratamento médico. Por exemplo, se você precisar tomar uma estatina de curta duração para baixar o nível de colesterol, o médico provavelmente lhe dirá para tomá-la à noite. Mas por quê? Porque os cronofarmacologistas sabem que é quando o fígado produz colesterol. Os estudiosos estão procurando o limite das maneiras pelas quais o ritmo circadiano regula os sistemas biológicos em todas as coisas vivas, mas ainda não o encontraram. Um pesquisador observou que deveríamos supor que todos os sistemas do organismo funcionam segundo o ritmo circadiano até provarem o contrário. Ayurveda e cronobiologia. Embora esses achados da pesquisa baseada na cronobiologia ainda sejam recentes, na verdade, eles reforçam o que venho praticando há décadas na medicina ayurvédica. O Ayurveda é uma tradição de cura natural praticada na Índia há cerca de 5.000 anos.
muito antes de Myran se perguntar sobre as plantas e seu estranho comportamento. Os médicos ayurvédicos já orientavam os pacientes sobre o ciclo diário do corpo e de seus muitos sistemas. O Ayurveda separa o dia em segmentos que descrevem a energia e os sistemas do organismo como ativos ou suspensos. Ele ensina que é preciso ter um cronograma de atividade saudável para viver bem. De fato, o Ayurveda enfatiza que todos os nossos comportamentos, como alimentação, repouso e prática de exercícios, têm que trabalhar em conjunto com o relógio biológico principal para manter o corpo funcionando direito. Ele também indica como alcançar uma conexão corpo-mente, de modo a permanecermos em contato com o que o corpo precisa ao longo do dia. O Ayurveda é também chamado de medicina do estilo de vida, traduzido literalmente como ciência da vida. É o precursor de todas as outras tradições de cura, inclusive da medicina tradicional chinesa. Quando o budismo se espalhou pela Ásia, seus estudiosos levaram consigo o conhecimento ayurvédico. Na medicina tradicional chinesa, os praticantes ensinam que o equilíbrio é essencial, que o fluxo de qi pelo corpo facilita a cura e que o sabor da comida faz parte de seu efeito de cura e equilíbrio. Essas ideias foram influenciadas pelo Ayurveda. Até os gregos leram os textos ayurvédicos e extraíram deles parte da sabedoria para configurar suas ideias sobre o funcionamento do organismo. Prana, palavra sânscrita que significa sopro da vida, tornou-se pneuma para os gregos. Agni, o jogo ou calor do metabolismo e da digestão, se tornou ignis, e de algum modo os 3 doshas, ou energias predominantes, se tornaram 3 dos 4 humores ou agentes metabólicos: fleuma, cólera e melancolia. Nos primeiros textos ayurvédicos, um estudioso concluiu que o sangue era o 4º dosha, e os gregos aparentemente concordaram, embora mais tarde os estudiosos ayurvédicos voltassem aos 3 doshas. Os gregos acreditavam que esses humores ou tendências precisavam ser equilibrados e que a perturbação ou a superabundância de um deles era a causa de muitas doenças. Ideias tomadas de empréstimo ao Ayurveda. Mas poucas tradições de cura natural exploram o efeito da luz natural sobre o corpo. O Ayurveda é o único a explicar que os sistemas do organismo operam num ciclo diário. Ele descreve uma rotina diurna, uma rotina noturna e uma rotina sazonal para sincronizar o seu corpo com o relógio circadiano. A palavra cronobiologia pode ser relativamente nova na medicina ocidental, mas é parte essencial da tradição ayurvédica. Os textos esclarecem de que modo nosso organismo interage constantemente com a luz do sol e a mudança das estações mostram como sincronizar a rotina diária com essa mudança da luz natural. Talvez seja a única tradição médica que fala de organizar a rotina diária para obter saúde em todas as épocas da vida. Além disso, é uma das poucas tradições que falam do tipo corporal e de como ele se manifesta em determinados problemas de saúde. Isso é importante porque muitas orientações de saúde e alimentação pressupõem que todo mundo é mais ou menos igual na necessidade de sono, exercícios e comida. Se você estiver numa sala cheia de gente, olhe em volta e veja que seu corpo não é igual ao de ninguém. No Ayurveda, não há o conceito de uma rotina única de alimentação ou de exercícios físicos que seja boa para todos, embora todos devam saber como criar um cronograma adequado. Nem todo mundo precisa exatamente da mesma rotina de alimentação e exercícios dentro dessa programação para obter o melhor resultado. Neste livro, descreverei por que você precisa dormir bem e listarei todos os benefícios surpreendentes do sono de qualidade. E no próximo capítulo, ajudarei você a identificar e vencer suas dificuldades de sono específicas. Farei o mesmo com a alimentação e os exercícios. Com um determinado tipo de corpo, você terá dificuldade para emagrecer, mas nunca terá insônia. Alguém com outro tipo de corpo talvez nunca tenha se preocupado com o peso, mas a dor de cabeça e a insônia são uma maldição. Existem respostas para todas essas preocupações. Assim, se você já tentou se exercitar e não conseguiu manter o hábito, talvez descubra por que e como resolver esse problema. Se experimentou dietas e elas não deram certo, provavelmente é porque não encontrou a dieta adequada ao seu tipo de corpo. No Ayurveda, tentamos equilibrar o corpo como um todo,
mas também olhamos o indivíduo e resolvemos os problemas exacerbados por seu tipo corporal. Dessa maneira, você pode criar um cronograma diário que reforce o ritmo central de seu organismo e ajustá-lo para que a alimentação, o sono e a prática de exercícios não exijam grandes esforços. Antes, porém, quero lhe mostrar como parar de atrapalhar o seu ritmo circadiano. Quando fizer o relógio biológico trabalhar a seu favor, você verá sua saúde melhorar rapidamente. Capítulo 2. O relógio biológico. O que você faz a cada hora do dia? Essa é a primeira pergunta que faço a quem vem a meu consultório. Muita gente não sabe o que faz num dia normal, e isso pode acontecer com você também. Você sabe quando o despertador toca de manhã e quantas horas passa trabalhando, mas talvez não saiba que horas costuma fazer as refeições diariamente. Não sabe quando geralmente adormece, mesmo que saiba que programas de televisão assista à noite. É fácil supor que seu horário de trabalho dita quando você come, quanto você descansa e quando se exercita. Ao fazer isso, você deixa de dar ao organismo os sinais previsíveis de que ele precisa para funcionar com eficiência. Se em alguns dias você almoça às 11h30 da manhã, em outros às 1h30, seu corpo já fica confuso. Se permanece acordado até tarde em algumas noites para terminar uma tarefa ou malhar, seu corpo não sabe quando nem como se preparar para dormir. Para entender como seus horários estão afetando a sua saúde, primeiro é preciso saber quais são esses horários. Em segundo lugar, você precisa fazer a si mesmo 2 perguntas básicas. A primeira: eu estou obtendo 7 horas de sono ininterrupto quando está escuro lá fora? Segundo: eu estou fazendo quase todas as refeições quando está claro lá fora? A maioria das pessoas não responde sim a ambas, e isso é realmente um problema. Rory, um de meus pacientes, é um bom exemplo do impacto que os horários têm sobre o bem-estar geral. Desenvolvedor de software do Vale do Silício, com filhos pequenos, Rory conseguia fazer todas as coisas certas, exercitava-se diariamente, seguia uma alimentação rica em proteínas e pobre em calorias, com muitos legumes e verduras, e até tinha tempo para a família. Mas apesar das escolhas que ele considerava saudáveis no contexto de um emprego exigente, as dores de estômago estavam ficando mais incômodas e ele tinha dificuldade para adormecer antes das 2 ou 2h30 da manhã. Nas noites em que ele conseguia dormir, acordava por volta das 4, com ansiedade e dor. Quando começamos a conversar não só sobre o que ele fazia, mas sobre quando fazia, o resto do quebra-cabeça se encaixou. Rory descreveu um dia típico em que se levantava para trabalhar às 7 da manhã. Como em geral não sentia fome de manhã, costumava tomar um café para se segurar até o shake de proteína que consumia depois do treino na academia às 1. Ia para casa no fim da tarde para ficar com a mulher e os filhos, e eles jantavam por volta das 8. Depois que as crianças iam dormir, ele preparava um bule de café e ficava acordado pelo menos até meia-noite, às vezes até bem mais tarde, para trabalhar num projeto especial em cooperação com outros desenvolvedores que ficavam na Índia. Como a maioria das pessoas, Rory não fazia ideia de que os horários em que realizava suas atividades eram a causa de seus problemas de saúde. Quem acha que comida é só combustível come a qualquer hora, pular refeições é só poupar calorias para mais tarde. Um shake de proteína parece ser uma opção saudável. Não importa que horas o seu consuma. Se o exercício faz bem, só pode fazer bem, não importa a hora da prática. Para muitos profissionais ocupados e ambiciosos, dormir é aquela coisa que a gente faz quando não tem mais nada na agenda. Isso tudo está muito errado. Seu estilo de vida não é a soma de quantas calorias que você consumiu num único dia, quantos minutos se exercitou na esteira na semana passada e quantas horas costuma dormir. Em vez disso, é a coordenação dessas coisas com as necessidades do organismo em cada momento do dia. Rory pulava algumas refeições e substituía outras por coisas leves. Exercitava-se quando o corpo não podia se beneficiar da atividade cansativa. E comia e trabalhava tarde da noite, privando-se de um sono reparador. No capítulo anterior, falei sobre a noção cronobiológica do ritmo circadiano do organismo. Agora descreverei a visão do Ayurveda desse mesmo relógio biológico. Talvez você as considere estranhamente parecidas. O dia ayurvédico.
No Ayurveda, o dia é separado em 6 segmentos que delineiam as necessidades do organismo. Os textos originais são bastante detalhados, mas até mesmo esta visão geral lhe dará uma compreensão sobre como o corpo segue padrões diários circulares. Algumas vezes, as descrições parecem extremamente poéticas ou até simplistas, mas é importante ver que esses ensinamentos põem o corpo no centro de um ciclo diário, algo que os especialistas em cronobiologia confirmam a cada novo estudo que publicam, em que Horry nunca pensou. Das 6 às 10 da manhã, temos o predomínio da energia kapha, com as qualidades que associamos à água e à terra. Isso significa que o corpo pode estar um pouco entorpecido e pesado, propenso a reter água ou gerar congestão. A mente e o corpo ainda estão despertando com o surgimento da luz e precisam de um choque de exercícios, de meditação e de alimento para se sincronizar com o novo dia. Quando equilibrada com um pouco de exercício e comida nessa hora do dia, a energia kapha deixa de ser entorpecida e se torna uma influência firme e calmante em seu trabalho matutino. Das 10 às 2 da tarde, o predomínio é da energia pitta, com qualidades que associamos ao fogo e à água. Nesse período do dia, tanto a mente quanto a digestão estão a pleno vapor. É um bom momento para a maior refeição do dia e para o trabalho mais intenso. Seu corpo não precisa de exercícios nesse horário, porque você já está bem acordado. Além disso, o organismo tem que manter o fluxo de sangue concentrado no sistema digestivo para que o corpo possa fazer o serviço de converter comida em energia. Essa energia pitta também deixa as pessoas um pouco mais entusiasmadas e irritadiças. Talvez você diga que o mau humor do meio-dia é sintoma da glicemia baixa, mas há algo mais em ação aí. Das 2 às 6 da tarde, o predomínio é da energia vata, com qualidades que associamos ao ar e ao éter. É o período dos reflexos rápidos e do pensamento ágil. Também é a hora do dia em que algumas pessoas ficam distraídas ou desidratadas. Se você não comeu o suficiente pela manhã, nem ao meio-dia, essa energia leve e rápida pode se transformar em tremores e ansiedade. E é por isso que as pessoas recorrem a café e lanchinhos nesse momento. Se não tiver se estruturado com comida e exercícios mais cedo, essa leveza vai arrastá-lo e tornar impossível se concentrar. A energia natural do corpo vem em ondas no fim da tarde e talvez você perceba que precisa de mais repouso entre as tarefas. É bom se manter hidratado e minimizar as distrações. Das 6 às 10 da noite, é um momento em que a energia volta a ser kapha. O corpo fica um pouco pesado e entorpecido outra vez, preparando-se para dormir enquanto o sol se põe. Às 6, a digestão já está desacelerando, então essa é a hora errada de sobrecarregar o corpo com calorias. A mente está passando do estilo de pensamento rápido e fácil de se distrair para algo mais firme, e algumas pessoas dizem que preferem trabalhar depois das 6, porque adoram essa sensação de energia mais estável. Mas é fácil sobrecarregar a mente e tornar o sono impossível mais tarde, quando você precisar. Em vez disso, é melhor fazer uma refeição bem leve no início desse período e passar o resto do tempo dedicando-se apenas a atividades relaxantes. Ao final desse período, é bom estar pronto para dormir. Das 10 às 2, predomina novamente a energia pitta. O corpo está mesmo em chamas, mas de um jeito muito diferente do que fica durante o dia. Agora o cérebro quer gerar ciclos de sono ainda mais profundos na tentativa de repousar e se desintoxicar. Enquanto a energia pitta diurna se concentra na digestão, a noturna desacelera o processo digestivo. O fígado e as suprarrenais se põem a trabalhar. O organismo transforma aquela nutrição bruta em hormônios e enzimas de que precisa para funcionar no dia seguinte. Se for dormir no início desse ciclo, fará essa energia pitta trabalhar a favor do seu corpo. Mas muita gente fica acordada trabalhando até meia-noite ou mais. Dizem que tem novo ânimo e de repente se sentem mais acordados do que às 10h30. Não sabem por quê, mas eu sei que é porque gostam de surfar nessa onda pitta. Ficar acordado até tarde não significa que você seja naturalmente uma pessoa noturna. Só significa que a vontade de dormir é mais ou menos como um trem. Ela para e sai da estação num horário previsível. Muitos desses corujões se curariam da insônia, assim como de muitos outros problemas de saúde se embarcassem no trem das 10h30.
Se fizer isso, seu corpo lhe agradecerá de várias maneiras. Das 2 às 6 da manhã é outro período Vata. Aqui o sono fica mais leve e os sonhos mais vivos. O corpo se prepara para o ciclo ativo do dia. Se você já foi acordado nessas primeiras horas, sabe que desperta instantaneamente, sentindo a cabeça leve em vez de zonza. É novamente a hora dos reflexos rápidos e do pensamento ágil. E algumas pessoas têm o tipo de insônia em que acordam nesse período com a mente acelerada. Falarei sobre o combate à insônia num capítulo posterior, mas é preciso lembrar que é mais fácil acordar de manhã, antes das 6, do que depois das 6, quando a energia kapha volta a predominar. Você pode ver que as necessidades do organismo mudam profundamente no decorrer do dia e da noite. A programação do seu dia provavelmente não combina com o que o seu corpo exige para funcionar com eficiência. E não é só para comer e dormir que existem horários ideais. Você pode distribuir seu volume de trabalho ao longo do expediente de modo a aproveitar melhor a energia natural do organismo. Uma paciente me relatou que participava de uma reunião de equipe todo dia às 11 da manhã, no período Pitta. As pessoas chegavam irritadas e intolerantes todos os dias, uma situação exacerbada pela proximidade da hora do almoço. Quando aprendeu os horários ayurvédicos, minha paciente reagendou essa reunião diária para as 2 da tarde. Mais tarde, ela me disse que todo mundo parecia muito mais calmo e criativo. Era a mesma equipe discutindo os mesmos problemas, mas numa hora diferente do dia, quando tinham mais capacidade de encontrar soluções sem brigar. Do ponto de vista ayurvédico e fisiológico, Harry tinha alguns problemas graves. Primeiro, exercitava-se ao meio-dia, tirando o fluxo de sangue do sistema digestivo e o enviando para os músculos e as extremidades. Pense no horário de meio-dia como a melhor oportunidade de inserir nutrientes densos no organismo. É quando seu sistema digestivo está, ou deveria estar, pegando fogo. Substituir essa refeição do meio-dia por um shake de proteína vai roubar do corpo todos os nutrientes de que precisa para o resto do dia, e à noite, e deixá-lo esgotado no dia seguinte. É melhor se exercitar mais cedo e fazer uma refeição substancial ao meio-dia. O segundo problema era jantar às 8. Isso é depois de escurecer, quando o sistema digestivo deveria estar se desligando. Se você o sobrecarregar de comida, essa comida não será digerida com eficiência e provavelmente ficará no estômago, provocando indigestão e mantendo-o acordado. O terceiro problema era trabalhar no computador até meia-noite. Do ponto de vista de Harry, essa era a hora ideal para trabalhar, porque tarde da noite ele tinha muita energia e poucas distrações. Mas o cérebro precisa de repouso, e o momento ideal para começar esse ciclo de descanso é muito antes da meia-noite. Quando examinar os seus horários, tenha em mente esses segmentos do dia para equilibrar melhor o seu fluxo de trabalho com as necessidades do organismo. Os benefícios de uma programação diária saudável. A maioria dos meus pacientes está acostumada a pôr o trabalho no centro do cronograma diário. Tentam gerenciar o expediente de forma a realizar mais. Pouca gente considera organizar o dia de modo que as necessidades do corpo venham em primeiro lugar. Pensamos nos hábitos de saúde de forma isolada. Você quer emagrecer, então muda a alimentação. Ou quer entrar em forma e muda a rotina de exercícios. Minha sugestão é pôr todos os hábitos de saúde num único cronograma e fazer dele o centro do seu dia. Porque esses hábitos funcionam juntos. O sono afeta o peso e a forma física. A alimentação afeta o sono e a clareza mental. Os exercícios diários melhoram o sono, o nível de energia e as escolhas alimentares. Há 2 benefícios principais em organizar os seus horários, segundo o ritmo circadiano. A maior parte dos meus pacientes quer emagrecer, e ainda que achem que não precisam perder peso, quando mudamos seus horários, eles emagrecem assim mesmo. O segundo problema de muita gente é a fadiga generalizada, outra epidemia mundial. Ela pode se apresentar como indisposição, falta de energia ou até depressão leve. Mas trabalhar a favor do relógio biológico e corrigir os problemas em torno do ritmo circadiano também permitirão que você acesse novas reservas de energia. Use o relógio biológico para emagrecer. Ada me procurou porque, como muita gente, queria emagrecer um pouco.
Ele me disse que ganhara uns 15 quilos no decorrer dos últimos 10 anos, enquanto montava sua empresa de construção civil. Os dias eram naturalmente ocupados com reuniões e telefonemas, e ele passava boa parte do tempo visitando obras. O ganho de peso o incomodava, e ele não conseguia descobrir o que o causava. Ficava ativo o dia inteiro, muitas vezes fazendo trabalho braçal, e reduzir a ingestão de calorias. Aquilo não estava funcionando para ele. A esposa, que era minha paciente, lhe sugerira que me consultasse e ele concordara com relutância. Quando perguntei a Adam como era o seu dia, ele me contou uma história bem conhecida. Somava as calorias de tudo o que comia num dia normal e costumava pular o café da manhã. Em dias mais ocupados, pulava até o almoço e compensava no meio da tarde, comendo um sanduíche comprado na rua ou um pacote de batatas chips. O mais revelador para mim foi ouvir Adam falar de sua hora favorita do dia, que era tarde da noite. Isso acontece com muita gente que trabalha duro. Ele me disse que trabalhava muito o dia inteiro, supervisionando pessoas, conferindo detalhes e até metendo a mão na massa para ajudar a terminar um serviço no prazo. À noite, chegava em casa exausto, às vezes às 8h30. Tomava um banho, conversava um pouco com a família e esperava que fossem dormir. Aquela era sua hora favorita do dia, porque ele tinha casa só para si. Esquentava uma refeição congelada por volta das 10 e ficava assistindo à televisão até meia-noite ou 1h. Ou só ia para a cama quando começava a se sentir entediado ou sonolento. Em consequência, estava dormindo cerca de 5 horas por noite, mas ficava na cama até tarde sempre que podia, imaginando que recuperaria o sono nos fins de semana e nos dias de folga. Ele achava que estava fazendo todo o possível para emagrecer, apesar dos pãezinhos e biscoitos que comia, mas precisava parar de pensar somente em termos de quantas calorias consumia e queimava durante o dia. Isso não estava ajudando em nada. Para emagrecer, é preciso trabalhar a favor do relógio biológico, absorvendo energia quando o organismo pode processá-la melhor e evitando comida quando o corpo está se desligando para encerrar o dia. Pare de contar calorias. Muitos pacientes meus contam calorias informalmente o dia todo. A maioria das pessoas faz isso. E se alguém lhe oferece um chocolate, você olha a embalagem para ver quantas calorias contém. Se vai jantar fora, talvez pule o almoço, pensando em poupar essas calorias para mais tarde. Pensamos até nos exercícios em termos de queima de calorias. Muita gente decorou o número de calorias que pode queimar correndo ou caminhando 1 quilômetro ou fazendo uma aula de yoga. Se você subir na esteira e digitar seu peso, o visor mostrará uma estimativa em tempo real do número de calorias queimadas durante o exercício. Aparelhos populares para acompanhar exercícios, como monitores cardíacos ou relógios inteligentes, dão as mesmas informações sobre calorias queimadas. Vários aplicativos para celular também ajudam a acompanhar calorias, gramas de gordura e gramas de carboidrato. No entanto, quando se concentra em calorias, você trata o corpo como uma simples máquina e esquece que as suas células, os seus sistemas, interagem de forma complexa. Em vez disso, concentre-se no horário das refeições e nos nutrientes da comida. Falarei mais sobre isso no capítulo 7, quando mostrarei o tipo de alimento certo para o seu corpo. Passe a comer cedo. Por causa da rotina acelerada, muitas pessoas fazem a maior refeição do dia à noite. Às vezes tarde da noite, como Adam, é um erro fácil de cometer quando se supõe que o organismo processa todas as calorias do mesmo jeito, independentemente do horário. Os pesquisadores da obesidade estão começando a dizer que o horário das refeições é o elo que falta para manter o peso saudável. Um estudo recente e contundente demonstrou como isso pode funcionar. Na Espanha, pesquisadores acompanharam os hábitos alimentares de 420 homens e mulheres com sobrepeso que queriam emagrecer. Os participantes foram divididos em 2 grupos, os que comiam cedo e os que comiam tarde. Na Espanha, a principal refeição do dia é o almoço, quando as pessoas consomem cerca de 40% da ingestão diária de alimentos. Os que comiam cedo foram definidos como os que faziam a maior refeição antes das 3 da tarde, e os que comiam tarde consumiam a maior refeição depois desse horário. A princípio, os 2 grupos emagreceram um pouco, mas com o desenrolar do estudo, os que faziam a maior refeição depois das 3 pararam de emagrecer, apesar da alimentação saudável.
Os que faziam a maior refeição mais perto do meio-dia continuaram emagrecendo, e no fim do estudo, tinham perdido 22% mais peso do que os que comiam tarde. Isso foi constatado apesar de os dois grupos ingerirem mais ou menos a mesma quantidade total de calorias. Foi o primeiro estudo em grande escala a indicar que o horário das refeições afeta a perda de peso. Ao comer mais tarde, seu organismo sofre um grande pico de glicemia numa hora em que está mais propenso a armazenar a glicose como gordura. Mas se fizer a maior refeição ao meio-dia, o seu organismo terá mais tempo de queimar essa energia em vez de armazená-la. Deixe de ver TV tarde da noite. Talvez você saiba que a atividade cerebral muda drasticamente durante o ciclo do sono, alternando o sono profundo e restaurador e o sono REM, mais leve com sonhos. O que você talvez não saiba é que os ciclos mais profundos e restauradores do sono ocorrem entre as 10 e as 2 da manhã. É nesse momento que o cérebro se limpa, as células dos diversos sistemas se reparam e a memória e o aprendizado se consolidam. Ficar acordado nesse horário interfere nessas tarefas importantes e vai deixá-lo desatento no dia seguinte. Também pode ajudar a engordar. Muitos estudos mostram a conexão entre a perda de sono e o ganho de peso. Mas um estudo específico mostrou que ter 2 horas de sono a menos fez os participantes aumentarem a ingestão diária de comida em mais de 500 calorias, com poucos dias do experimento. Dormir tarde interfere em hormônios como leptina e grelina, que mandam sinais de fome e saciedade para o corpo, e o levará a comer demais. Exercite-se antes do café da manhã. Os exercícios de manhã cedo podem compensar uma alimentação não tão boa? Sim, podem. Um estudo pediu a homens que aumentassem em 50% a ingestão diária de gordura e em 30% a de calorias durante as 6 semanas. Um terço deles fez isso sem nenhum exercício adicional. Outro grupo se exercitou no meio-dia da manhã, depois do café. O último grupo se exercitou de manhã cedo, antes de comer qualquer coisa. No fim das 6 semanas do estudo, os que não se exercitaram engordaram em média de 3 quilos com alimentação rica em gordura. Quem se exercitou no meio-dia ganhou 1,5 kg em média. E quem se exercitou de manhã cedinho quase não engordou. Seu nível de tolerância à glicose permaneceu alto, e eles mantiveram um nível saudável de insulina, apesar da alimentação rica em gordura. Exercitar-se de manhã cedo prepara o corpo para receber energia e processá-la com eficiência, ao passo que exercícios intensos, mais tarde, trazem bem menos benefícios ao metabolismo. Adam precisava jantar muito mais cedo e passar a maior refeição para o meio do dia se quisesse emagrecer. Também precisava se deitar mais cedo. A princípio, ele reclamou. Nenhum médico ou nutricionista jamais lhe perguntara a que horas ia dormir ou jantava. Embora fosse verdade que sua glicemia e sua pressão estivessem subindo aos poucos, ele nunca recebeu nenhum conselho sobre como seus hábitos cotidianos, e não só a ingestão calórica e a escolha básica de alimentos, afetavam essas variáveis. Mas depois que reservasse um período mais longo para o sono noturno, ele conseguiria começar a perder peso. Ao fazer as refeições mais cedo, passaria a comer quando o organismo digeriria melhor a comida. Também lhe pedi que se exercitasse um pouco antes do café da manhã, com uma caminhada rápida ou alguns exercícios calistênicos, aqueles que usam o peso do próprio corpo para o fortalecimento muscular, para dar um estímulo ao metabolismo logo de manhã. É verdade que ele precisava escolher melhor o que comia, mas isso é bem mais fácil de fazer depois que a pessoa vê algum resultado, quando passa a se sentir mais ativa. Ele começou a emagrecer pouco tempo depois e, em 3 meses, livrara-se completamente do ganho de peso que uma década de maus hábitos lhe trouxera. Sua esposa contou que ele parou de roncar à noite e Adam me disse que não tinha mais congestão de manhã. Sentia-se menos inchado já no fim da primeira semana. Também tinha mais energia e se sentia mais ligado à família. Embora atribuísse isso ao emagrecimento, eu sei que um dos maiores benefícios de seguir o relógio biológico é a abundância de energia e foco. Use o relógio biológico para aumentar a sua energia. É comum as pessoas descobrirem que, quando dormem menos horas do que deveriam, são menos produtivas no trabalho, e assim ficam ainda mais atarefadas, sentindo-se sobrecarregadas. É mais provável que fiquem acordadas até tarde outra vez num círculo vicioso. Estabelecer a rotina do sono é o primeiro passo para se ter mais energia. Marta me procurou porque sofria de insônia e falta de disposição.
Ela era artista e trabalhava numa instituição local sem fins lucrativos. Em algumas noites, ficava acordada até tarde fazendo seu trabalho criativo. Em outras, tentava dormir cedo para chegar mais cedo ao trabalho. Para compensar a falta de energia, ela beliscava petiscos açucarados e ricos em carboidratos, principalmente nas noites em que ficava acordada até tarde. Ela não percebia que os horários de dormir e comer estavam profundamente relacionados ao seu nível de fadiga. Se prestar atenção nos horários em que realiza suas atividades diárias, você pode fazer mudanças simples que vão melhorar drasticamente a sua concentração no trabalho e lhe dar mais energia durante o dia. Você não vai precisar de café nem de doces como estímulo ao longo do dia se colocar em prática as seguintes recomendações. Durma sempre no mesmo horário. Ficar acordado até tarde em algumas noites e não em outras o predispõe à insônia. Seu corpo tenta descobrir a hora do dia com base em quando você se levanta e quando normalmente vai dormir. Se você não estabelecer a sua hora de dormir, seu corpo não saberá quando liberar os hormônios que o farão se sentir sonolento, nem quando começar o período de descanso e rejuvenescimento das células. O resultado disso é pouca energia, apatia e más escolhas alimentares. Marta precisava parar de acessar a internet à noite e escolher algumas atividades relaxantes para fazer antes de se deitar. Pratique atividades físicas todo dia. É fácil pensar nos exercícios como um meio de entrar em forma ou perder alguns quilos, mas eles também são fundamentais para prevenir a insônia. O corpo usa seu comportamento para entender que horas são. Quando se exercita na primeira metade do dia, você reforça as pistas internas do corpo de que está no período diurno. O exercício também aumenta a energia quando é praticado todo dia. Um estudo examinou pessoas sedentárias que sofriam de fadiga constante e verificou que exercícios regulares de baixa intensidade reduziram a sensação de fadiga em mais de 60% delas. Eles deram mais energia ao longo do dia. Abandone os lanchinhos tarde da noite. Talvez você ache que beliscar não pode lhe roubar energia, mas pode. Optar por alimentos altamente nutritivos na hora das refeições ajuda a diminuir a vontade de fazer lanchinhos. Marta precisou abrir mão de pães e massas que lhe davam um ânimo de curto prazo, mas no fim das contas a deixavam mais cansada. Ela precisava de uma alimentação baseada em legumes, verduras e frutas que nutrissem os sistemas do organismo. Lembre-se, o que você come na primeira metade do dia é o que alimenta o seu corpo no dia seguinte. Tudo que você come depois de escurecer tem mais probabilidade de drenar o seu sistema. Marta gostou da ideia de ter hora certa para se deitar, embora ficasse um pouco ansiosa por não saber quando faria o seu trabalho criativo. Ela detestava o ambiente das academias, mas descobriu alguns exercícios que podia fazer pela manhã. Uma sessão de apenas 20 minutos era suficiente para o seu tipo físico. Como não buscava ficar sarada, Marta não precisava exaurir os músculos nem terminar os exercícios encharcada de suor. Ela só queria aquela dose de energia que a ajudasse a acordar e lhe desse alguma clareza mental no decorrer do dia. Depois que o seu ciclo de sono encontrou um ritmo natural, ela achou mais fácil estabelecer prioridades no trabalho e se sentiu mais capaz de se concentrar em sua arte no início da noite. Com uma nova dieta e uma nova rotina de sono, ela ficou empolgada para procurar outro emprego e estabelecer metas de longo prazo. O que você faz a cada hora do dia? Agora é sua vez. Se você deseja estabelecer horários mais adequados para suas atividades, primeiro precisa registrar o que faz num dia comum. Sono. Primeiro, quando você acorda naturalmente? A que horas desliga o computador e deixa o celular de lado? Quando adormece naturalmente? Você tem um horário de dormir diferente nos fins de semana? Alimentação. Quando você faz a primeira refeição do dia? Quando faz a maior refeição? Quantas calorias ingere depois das 6 da tarde? A que horas faz sua última refeição do dia? Atividade física. Quantas vezes por semana você se exercita? A que horas normalmente se exercita? Atenção plena. Como você sente antes e depois de cada refeição? Com que rapidez pega o celular quando se sente entediado ou estressado? Há algum momento do dia em que se senta em silêncio e verifica como está o seu corpo? Com que frequência seu intestino funciona? O horário é tudo quando se trata de digestão saudável, sono reparador e boa forma física. A boa notícia é que não é preciso adivinhar.
Existe uma programação diária ideal para a saúde. Nos próximos capítulos, você aprenderá estratégias para aproveitar o potencial de bem-estar de seu tipo físico. No entanto, se só fizer 3 coisas, que sejam estas. Primeiro, durma no mesmo horário todo dia. Dê preferência por volta das 10h30. Quando fizer isso, começará a sentir os efeitos de uma concentração maior durante o dia, geralmente logo nos primeiros dias. Lidará melhor com o estresse diário. Também começará a perder peso. Segundo, faça a maior refeição ao meio-dia. Quem ingere uma refeição substancial no almoço tem muito mais facilidade para manter o peso, e vários problemas digestivos, como refluxo ácido, dor de estômago e prisão de ventre, desaparecem quando se come na hora certa. Fazer a maior refeição à noite provoca um caos no sistema digestivo. A refeição da noite deve ser cerca de metade do que você está acostumado a comer. Não tenha medo de sentir fome. A refeição mais farta do meio-dia vai alimentá-lo durante a tarde e tornar desnecessários aqueles lanchinhos e xícaras de café. Terceiro, exercite-se de manhã cedo. A maioria não precisa de tanta atividade física quanto pensa. Passar 1 hora na esteira no fim do dia não vai lhe servir tanto quanto 20 ou 30 minutos de exercícios, assim que você acorda. Exercitar-se de manhã cedo influencia o ciclo do sono, o peso e a pressão arterial. Também descarrega o estresse. Você pode aproveitar ainda mais seu exercício matutino se pelo menos parte dele for feita ao ar livre, para que seu cérebro se banhe de luz natural e assim fortaleça o ritmo natural do organismo. Faça apenas essas 3 coisas durante 7 dias consecutivos. E sua saúde se transformará. Depois de apenas 1 mês, você não vai acreditar que já viveu de outra maneira. Nos próximos capítulos explicarei como ajustar estes hábitos para chegar aos horários de comer, dormir e se exercitar mais indicados para o seu corpo, porque cada corpo é um pouco diferente. Também lhe darei algumas dicas para conseguir dormir na hora certa e escolher o exercício e a alimentação mais adequados para você, caso alguns desses hábitos pareçam impossíveis. Eu espero de coração que você tenha apreciado todos os ensinamentos aqui contidos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Te encontro no próximo vídeo da nossa maratona. Até lá!